Na noite de hoje, temos a companheira Laís, que vai nos falar sobre suicídio e homicídios, a participação de cada um. Que Jesus te envolva. Vamos iniciar agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, né? Quando tantas pessoas gostariam de estar e que não podem. E rogar mais uma vez pelo auxílio, pela inspiração dos amigos que estão sempre presentes, dos amigos desencarnados que estão sempre presentes e que nos auxiliam a fim de fazer com que o nosso estudo seja o mais proveitoso possível para todos nós. O livro no qual esse estudo foi baseado, eu vou começar mostrando a vocês o livro A Dança das Energias, que é um livro muito interessante, fala sobre este tema do nosso estudo de hoje de uma forma muito simples, bastante compreensível, e ele foi escrito por um grupo de estudiosos espíritas que residem aqui no nosso estado vizinho, Paraná. Bem, hoje vamos conversar sobre a violência de forma geral, né, da qual homicídios e suicídios são o ponto máximo, pode-se assim dizer, né? Mas não só a violência, mas principalmente a participação de cada um de nós nessa violência que está assolando o nosso planeta e o nosso país. Estamos vivendo um momento muito especial e delicado. Um momento de transição planetária, quando o nosso querido planeta Terra está aos pouquinhos deixando a condição de planeta de provas e expiações e tornando-se paulatinamente um planeta de regeneração. Esta transformação já está ocorrendo, mesmo que não consigamos percebê-lo. E como em todas as reformas, né, porque esta é uma reforma, é normal que ocorra por algum tempo uma bagunça muito grande e um aparente caos, né? E que essa bagunça e esse caos se manifestem de várias formas. E uma dessas formas é a violência. Violência que parece não poupar nada nem ninguém, né? Quando paramos para observar o que está acontecendo ao nosso redor, quando ouvimos o que está acontecendo, quando vemos, acabamos por concluir que a violência está afetando a tudo e a todos. Tudo que foi criado por Deus e até o que foi criado pelo homem, né? Chega até ao ponto de voltar-se contra nós mesmos. A violência que nós projetamos acaba por voltar-se contra nós mesmos em processos de autoagressão, autodesrespeito e até auto-homicídio, suicídio. Mas será que precisava ser assim? Sim, é compreensível que todo momento, toda fase de transição é problemática, né? É delicada, mas será que esse momento de transição planetária tinha que ser tão delicado, tão sofrido, tão penoso para todos nós? Será que tinha que ser assim? Essa pergunta vai ficar no ar, para quem sabe ao final desse estudo conseguirmos respondê-la. Vamos ver se realmente tinha que ser assim, se não há uma outra opção, né? Atônitos, estupefatos, assistimos diariamente e supostamente de forma passiva a toda sorte de violência que acontece na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso planeta, e nos perguntamos, eu me faço essas perguntas sempre, e acredito que vocês as façam também. Até quando será assim? Quando isso vai acabar? Quando essa violência toda vai acabar? Quando as pessoas vão parar de agredir umas às outras, e às vezes por coisas tão pequeninas, coisas tão sem importância? Quando todos os seres vivos serão respeitados,
saindo agora do reino hominal e entrando no reino animal e vegetal, quando todos os seres vivos receberão o respeito que merecem, já que todos são criaturas divinas, todos foram criados por Deus? Quando o nosso planeta, o nosso lindo planeta, será tratado com o zelo que ele merece? Quando a vida será valorizada e respeitada a ponto de não existirem mais homicídios e suicídios? Há muitos anos eu venho me fazendo essas mesmas perguntas. Vocês não as fazem também? Fazem, né? Bem sabemos que muitos espíritos estão recebendo a sua última oportunidade sobre a Terra. Espíritos ainda reticentes no mal, espíritos que ainda se comprazem no mal e que são teimosos, não querem mudar a sua conduta, não querem mudar a sua postura perante a vida. E esses espíritos, que não são poucos, estão recebendo uma última chance de reencarnarem sobre a Terra para, quem sabe, numa última tentativa, numa última esperança, mude a sua postura. E na medida em que eles não mudam, que eles se mantêm reticentes no mal e desencarnam, ao reencarnarem, não mais voltarão para a Terra. Esses espíritos estão perdendo a chance de herdarem uma terra mais feliz, de uma terra mais pacífica, porque o mundo de regeneração no qual nós estamos entrando é um mundo já bem melhor de se viver. É um mundo mais feliz, um mundo mais pacífico, bem mais agradável. E esses espíritos teimosos, reticentes no mal, estão perdendo a oportunidade de herdarem esta terra mais feliz. E quando precisarem reencarnar, reencarnarão em outros planetas de nível evolutivo inferior ao nosso. Então, sabendo-se disso, é compreensível que eles sejam os responsáveis por muita da violência que nós observamos, né? Afinal, são ainda espíritos reticentes no mal, né? E que expressam isso através da sua forma de vida. Mas a responsabilidade pela violência que nos cerca não é só deles, não. Bom para nós se fosse, mas não é. A resposta para todas aquelas perguntas, para todos aqueles quando, é uma só. Tudo aquilo vai acontecer quando cada pessoa, quando cada um de nós assumir o seu quinhão de responsabilidade em relação à violência vigente. Cada um de nós, sem exceção. Quando cada um de nós pacificar o seu coração e a sua mente, para desta forma induzir outras pessoas a fazerem o mesmo, pacificarem-se também. Além dos atos de desrespeito que ainda cometemos no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, né? Pequeninos atos de desrespeito que ainda cometemos em relação às pessoas e a outros seres vivos, estamos colaborando de alguma outra forma para fomentar e perpetuar a violência entre os homens sobre a Terra? Sim. A nossa colaboração nesse sentido, a nossa colaboração em relação a este fato é muito maior, bem maior do que imaginamos. Nós nos assemelhamos a peixes dentro de um aquário. Imaginemos que somos peixinhos dentro de um aquário. Não, vamos primeiro pensar nos peixinhos dentro do aquário. Há lá um aquário com peixes. Quando um peixinho desse aquário libera na água os seus dejetos, a sua sujeirinha, esses dejetos lentamente espalham-se e vão contaminando toda a água, até que toda a água do aquário esteja contaminada pelos dejetos daquele peixinho. E os outros peixes não têm para onde fugir, eles estão confinados naquele aquário. E, inevitavelmente, aquela sujeira chegará até eles, vai contaminá-los e prejudicá-los de alguma forma. Bem, assim somos nós. Nós somos esses peixes imersos num aquário energético
que circunda a Terra. E o lixo mental de uma pessoa contamina o ambiente, suja o ambiente energético que está aqui ao nosso redor, contamina esse ambiente energético, chega até a outra pessoa e a prejudica. Prejudica sua saúde física, emocional, mental, espiritual. Então, este fato por si só, o fato de estarmos constantemente, por falta da nossa pouca atenção ainda na qualidade dos nossos pensamentos, né? O fato de estarmos constantemente interferindo no bem-estar, no equilíbrio de uma outra pessoa e estarmos prejudicando essa outra pessoa, esse fato por si só já é bastante grave, né? Já é bastante sério. Porque, afinal de contas, nós estamos interferindo no bem-estar de outros seres. Mas a realidade é ainda mais grave, ainda mais séria. Porque além de influenciarmos, além de nós prejudicarmos o bem-estar das pessoas que nos cercam, com o lixo mental que nós mandamos para ela, nós ainda fazemos outras coisas com a força do nosso pensamento. A física quântica nos ensina que o pensamento é formado por ondas eletromagnéticas. O pensamento não é esse nada que nós até pouco tempo pensávamos ser. O pensamento é matéria. De acordo com a física tradicional, pensamento é matéria, porque ele é formado por ondas eletromagnéticas e ele possui átomos e elétrons. Então, é matéria. De acordo com a física, nosso pensamento é matéria. E as ondas eletromagnéticas que nós emitimos viajam pelo espaço. Já a física quântica, que foi criada em 1900, há mais de um século já, né? A física quântica nos explica que matéria, na verdade, não existe. Que matéria é uma ilusão nossa. Que tudo, absolutamente tudo é energia. E o que nós chamamos de matéria é apenas energia vibrando em baixa frequência. É apenas energia condensada. Mas, seja pela física tradicional ou pela física quântica, o nosso pensamento existe. Ele é formado por ondas eletromagnéticas, por átomos e por elétrons, né? Ele não é esse nada, e nós estamos constantemente emitindo essas ondas eletromagnéticas, pelo fato puro e simples de que não conseguimos parar de pensar. Então, nesse exato instante, se tivéssemos olhos para ver algo tão lindo, veríamos os pensamentos uns dos outros viajando aqui dentro desse espaço, veríamos as ondas eletromagnéticas que estamos emitindo, veríamos os átomos, os elétrons voando, e seria um espetáculo, sem dúvida alguma, grandioso, divino. E é uma pena que não tenhamos sensibilidade para enxergar isso, né? Mas o fato é que estas ondas eletromagnéticas que nós estamos emitindo constantemente, que são o nosso pensamento, elas interferem e interagem com as ondas eletromagnéticas do outro e, por similitude de frequência, potencializam o efeito da onda magnética do outro, potencializa o pensamento do outro. Então, é o pensamento de um procurando e encontrando o pensamento do outro, que pensa do mesmo jeito, pensamentos afins. E quando esses pensamentos afins se encontram, quando essas ondas afins se encontram, uma potencializa a outra. Então, quando estamos na nossa residência, calmamente sentados, assistindo o telejornal, e ficamos estarrecidos, né, com as notícias que ouvimos sobre roubos, furtos, agressões físicas, sequestros, estupros, homicídios, suicídios, imaginamos-nos meros espectadores daquilo tudo, e até vítimas, né? Já que a nossa especialidade é nos colocarmos na posição de vítimas. E não imaginamos, dentro da nossa ignorância, dentro do nosso pouco autoconhecimento, não imaginamos que não somos meros espectadores daquilo tudo. Nós somos colaboradores.
Nós, com o nosso desmando mental, com os nossos pensamentos desequilibrados, ainda doentios, egoístas, estamos colaborando para que a violência no nosso planeta esteja do jeito que está. Parece exagero, né? Que bom se fosse. Não é exagero, não. E logo, logo nós vamos compreender ainda melhor como esses fatos ocorrem, e o que agora para nós é extraordinário, logo será corriqueiro. O pensamento é a forma mais rápida de energia que existe. Ele é bem mais rápido que a luz. A luz viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. É um espanto, né? 300 mil quilômetros por segundo. E mais espantoso é o fato de que o pensamento é bem mais rápido do que a luz, a ponto de os espíritos nos esclarecerem que o pensamento se desloca na velocidade de um piscar de olhos, na velocidade de um estalar de dedos. E onde ele consegue chegar? Para o pensamento não existe obstáculo nem limite. O pensamento pode chegar num piscar de olhos, o nosso pensamento, o pensamento de cada um de vocês, chega no piscar de olhos na rua vizinha, no bairro vizinho, na cidade vizinha, no estado vizinho, no país vizinho, e até nos países que estão lá no outro lado do nosso planeta, e até consegue extrapolar os limites do nosso planeta. É algo extremamente poderoso, e nós, infelizmente, não temos consciência disso. Então, quando nós temos os nossos pensamentos de irritação, de impaciência, de intolerância, de raiva, de ódio, de vingança, esses pensamentos, essas ondas eletromagnéticas, cada uma vibra na frequência que lhe é própria. Essas ondas eletromagnéticas que nós emitimos sem imaginarmos, saem voando pelo espaço e encontram outras ondas eletromagnéticas que vibram na mesma frequência. Os afins se encontram. E nesse instante, um potencializa o sentimento do outro, o pensamento do outro. Então, quando ouvimos, por exemplo, eu acho que com exemplos fica mais fácil como compreendermos, quando ouvimos, por exemplo, que lá no Amazonas, um pai espancou o seu filho, quem pode garantir que ele não tenha chegado a esse ato extremo com a minha colaboração? Eu não posso garantir. Por quê? Porque no momento de intolerância, de impaciência com seu filho, ele foi conectado, ele recebeu as ondas mentais de impaciência e de intolerância emitidas por muitos de nós. Emitidas, quem sabe, por mim. E naquele momento, ele teve a sua impaciência aviltada, potencializada pela impaciência que ele recebeu do outro. É o mal de um alimentando o mal do outro. O mal que ainda existe em mim alimenta o mal que ainda existe no outro. E o bem que já existe em mim alimenta o bem que já existe no outro. Então, se ele não tivesse, voltando para aquele pai lá, se ele não tivesse recebido tantos estímulos mentais de impaciência, vindo, só Deus sabe de onde, mas quem sabe, de mim também, talvez ele não tivesse chegado ao extremo de agredir seu filho fisicamente. Talvez tivesse lhe dado uma bela de uma bronca, tivesse posto de castigo, né? Mas não tivesse chegado àquele extremo. Então, aquele extremo ele chegou porque ele foi incentivado mentalmente pelas criaturas com as quais ele divide esse espaço terreno. Claro que não todas, óbvio que não, mas infelizmente o número é bem grande, porque nós ainda temos um padrão mental muito triste, muito pequeno, né? Muito doentio. Então, é dessa forma que, sem percebermos, as nossas mazelas morais alimentam as mazelas morais do outro e potencializam-as e fazem com que muitos atos de violência de forma generalizada, ocorram
com a nossa colaboração, com a participação de cada um de nós. Então, quando chega-se a um extremo como um homicídio, podemos afirmar sem dúvida alguma que aquele homicídio não teve um autor só, teve vários autores, muitos autores, porque aquela mente desequilibrada entrou em afinidade energética, com outras mentes igualmente desequilibradas, que potencializaram o seu próprio desequilíbrio, estimulando aquele ato tresloucado. E assim ocorre com as coisas corriqueiras, né? Com o que acontece dentro do nosso lar, estamos um estimulando o outro constantemente, os nossos vizinhos, no ambiente profissional, no ambiente social, e a gente começa a entender por que as coisas estão do jeito que estão, né? Porque, infelizmente, nós não estamos atentos para a participação que cada um de nós tem nesse sentido. Em relação ao suicídio, há uns 2 meses, eu vi uma foto muito linda, que mostrava um céu lindíssimo, era um pôr do sol belíssimo, as cores daquele céu eram fantásticas. E quando eu olhei para aquela foto, eu fiquei impactada com outra coisa que havia naquela foto. De frente para aquele céu grandioso, havia um banco vazio. Um banco vazio. E eu fiquei impactada por aquele banco vazio. Porque eu logo disse, esse banco não podia estar vazio. Esse espetáculo é lindo demais. Tinha que ter alguém sentado aí, observando isso, se deleitando com essa beleza toda. Como é possível que esse banco esteja vazio? E um dia antes tinha ocorrido mais um suicídio aqui na nossa cidade. E na hora eu percebi porque aquele banco tinha me impactado de forma tão forte. Porque ali havia alguém sentado. Havia alguém sentado ali. Alguém que desistiu de apreciar aquele lindo espetáculo. O lindo espetáculo da vida. Alguém tinha tomado a decisão de simplesmente levantar-se e ir embora. E de repente eu me senti responsável por ele ter feito isso. Por que ele foi embora? Por que ele desistiu da vida? Por que ele não está mais sentado lá? E aí eu comecei a compreender que eu era, assim, corresponsável pelo fato daquela pessoa não estar mais sentada ali, pelo fato dela ter desistido da vida, porque eu podia ter abraçado, acalentado aquela pessoa com o meu poder mental, com os meus pensamentos. Eu podia ter acalentado aquela criatura que estava sofrendo, com pensamentos de amor, de esperança, de paciência, de resignação, de carinho, de coragem, de fé. Fé, tenha fé em Deus. Ele não esquece e nunca desampara os seus filhos. Eu podia ter feito isso, mas eu não fiz. Eu podia ter feito preces em prol dessas pessoas que estão desesperadas, que estão pensando em desistir da vida, mesmo que eu não as conheça. Os amigos espirituais sabem como encontrá-las. E a partir da nossa rogativa, eles vão auxiliá-las. Mas eu não tinha feito isso também. Então, e além disso, eu encharquei aquela mente com os meus pensamentos desequilibrados. Então, eu pequei pela omissão e pelo uso inadequado, pelo uso equivocado do meu poder mental, fazendo com que quem já estava frágil se tornasse mais fragilizado ainda, absorvendo tudo aquilo que nós estamos enviando para ele. Quem já está frágil torna-se mais frágil ainda, fazendo com que quem está se sentindo solitário e em desespero se sinta ainda mais. Pessoas que, de forma consciente ou inconscientemente, estão pedindo ajuda, querem auxílio. E como é poderoso o auxílio mental que nós podemos enviar, né? Nós, com o nosso poder mental, aumentamos o desequilíbrio dessas pessoas que precisam de um pensamento terapêutico. Então, cada vez, eu acabei concluindo, depois de ficar muito tempo olhando para aquela foto e para aquele banco vazio, eu acabei concluindo que cada vez que um filho de Deus desiste da vida,
que ele decide pôr fim à sua própria vida, eu tenho participação nisso. Ou por omissão, ou pelo uso equivocado do meu poder mental e do lixo mental que, sem imaginar, eu enviei para ele. Dizem os espíritos que a Terra não é azul, que a Terra é cinza, é escura, é opaca, porque cinza é a cor dos nossos pensamentos. Para um planeta que está adentrando na condição de planeta de regeneração, essa situação tem que mudar. É inimaginável um planeta de regeneração cinza. Isso não é possível, isso não existe. Mas quem está construindo esse cinza somos nós. O planeta sozinho, o orbe por si só, não pode fazer milagres. O nosso planeta precisa da colaboração de cada um de nós, para que o pensamento cinza de cada um de nós se transforme num pensamento de outra cor, de uma cor mais vibrante, mais luminosa. Como podemos reverter esse condicionamento mental tão nocivo e prejudicial à evolução do nosso planeta? Sim, porque nós estamos vivendo há muito tempo num condicionamento mental. São séculos e séculos e séculos vivendo num condicionamento mental. Não será agora, de uma hora para outra, que isso vai mudar, né? Nós somos herdeiros de um passado muito belicoso. As guerras sempre fizeram parte da nossa vida, tanto as guerras coletivas, como as guerras individuais, como as guerras mentais. E agora será só com muito esforço e perseverança que nós vamos conseguir mudar essa realidade, fazer com que a guerra interior que cada um de nós carrega seja trocada, seja substituída pela paz, né? Então, para auxiliar-nos nesse intento que não é fácil, nesse novo padrão de pensamento, nesse novo paradigma mental, há algumas atitudes que podemos tomar e que auxiliam muito. Não só auxiliam, como são necessárias. Sem essas atitudes, fica muito difícil conseguirmos fazer essa transposição mental, vamos assim dizer. Então, algumas atitudes muito úteis. Primeiro, estudar assiduamente o Evangelho de Jesus Cristo e esforçar-se por vivenciá-lo no dia a dia. Esta conduta se faz necessária porque o Evangelho de Jesus é o mais perfeito tratado moral ao qual nós temos acesso aqui nesse planeta. Ele é a expressão viva do amor. Então, temos que abraçar esta atitude, esse novo hábito. Não folhear de vez em quando. Quando eu tiver vontade, quando eu não tiver mais nada para fazer, daí eu vou lá dar uma olhadinha no Evangelho. Então, não vai dar olhadinha nunca, porque nós sempre temos algo para fazer. Nem que seja algo de pouca importância. Abraçar realmente a responsabilidade de, se possível, diariamente estudar o Evangelho que Jesus nos deixou e esforçar-se para vivenciar aqueles ensinamentos no nosso dia a dia. Nós espíritas contamos com uma ferramenta muito especial nesse sentido, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que explica as passagens evangélicas de forma muito clara, de forma muito de compreensão muito fácil. Então, por que não adotar o hábito de um certo horário todos os dias, dedicar 15 minutos, meia hora para a leitura do Evangelho, com reflexão sobre o que eu estou lendo e abraçar o firme propósito de, daquele momento em diante, tentar vivenciar aquilo. Claro que no início eu ainda vou cometer muitos equívocos, eu vou ter muitas falhas, eu vou ter os meus percalços, os meus tropeços, mas não vou desistir, porque a cada dia será um pouquinho melhor. Afinal, sou um espírito eterno, condicionado num padrão mental que não é nem secular, é milenar, então eu tenho que ter paciência comigo mesmo. Eu não posso exigir de mim o que ainda não posso dar, mas ao mesmo tempo que eu terei paciência, eu terei perseverança, porque eu quero mudar.
porque a vida assim do jeito que está não pode continuar. Eu quero ser herdeira de um mundo melhor, de um mundo de paz. Então eu preciso fazer a minha parte. Então, primeiramente, adquirir o hábito de estudar e, dentro das suas possibilidades, com esforço, vivenciar o Evangelho de Jesus. Jesus conhecia profundamente as mazelas humanas e as mazelas morais do homem, né? E deixou todas as orientações necessárias para erradicá-las. E esta maravilha está em muitos lares, fechadinha no lado da cama, e sem que as pessoas estejam bebendo dessa luz, né? Segundo, prestar atenção à qualidade dos seus pensamentos e sentimentos, né? Prestar atenção nos seus pensamentos. Vocês já adquiriram o hábito de prestar atenção nos seus pensamentos? Já? Poucas pessoas, né? Geralmente nós estamos voltados para fora, né? Preocupados com o que nos cerca, com a realidade ao nosso redor, os nossos compromissos, as nossas preocupações, enfim, as questões inerentes à vida terrena. Estamos totalmente voltados para isso e não arranjamos tempo para prestar atenção na qualidade dos nossos pensamentos. Mas isso também é condicionamento. A partir do instante que adquirirmos o hábito de fazer isso, vamos fazê-lo. Quando o pensamento negativo, quando o pensamento triste, egoísta surgir, rapidamente percebemos que ele surgiu e prontamente o substituímos por um pensamento positivo. E quanto antes fizermos isso, melhor. Melhor para nós mesmos, já que nós não seremos auto-intoxicados com aquele pensamento e também não vamos contribuir para o desequilíbrio de outras pessoas e muito menos para a violência que ainda predomina no nosso mundo. Então, adquirir o hábito de prestar atenção nos seus pensamentos e prontamente substituí-los quando eles não forem positivos, quando não forem pensamentos de amor e de auto-amor. É aquela história de cortar o mal pela raiz. Desenvolver o hábito da prece em prol de familiares, amigos, conhecidos e desconhecidos, que todos, indistintamente, recebam o bálsamo das nossas orações. Uma vez ao dia, no mínimo, se possível mais de uma vez ao dia. Não precisa ser uma prece de meia hora. Alguns segundos, há preces que podem ser feitas em alguns segundos, porque é o sentimento, a intenção que tem peso, né? Então, várias vezes ao dia podemos fazer pequenas preces, não pedindo por nós, mas saindo um pouco do entorno do nosso umbigo, pedirmos pelos outros, pedirmos por aqueles que estão sofrendo mais do que nós, que passam por necessidades maiores do que as nossas, porque é doando que nós vamos receber, né? Então, criar o hábito da prece para, a partir dela, para através dela, abençoar os outros e a nós mesmos. E não importa se não conhecemos aquelas pessoas. Eu não sei em prol de quem eu estou fazendo esta prece. O que importa é que você está jogando para o ambiente, para o universo, o seu amor, e o seu amor será levado para aqueles que têm necessidade. Tenhamos fé no amor do Pai, que não desperdiça a nossa boa vontade, o nosso desejo de servir. Ouvir boa música, cantar, tocar instrumentos musicais, meditar, ler o que faz bem ao espírito, o que faz bem à alma, ter contato com a natureza. Todos esses são hábitos que ajudam, são atitudes que ajudam a promover esse recondicionamento mental. Não exaltar a violência. Nós temos um hábito muito triste ainda de exaltar a violência, né? Quando acontece algo violento, algum ato de desrespeito, passamos dias e dias e dias falando disso, alimentando aquela violência, né?
dando força para aquela violência. Então, não exaltar a violência. Ao invés disso, recolher-se, fazer uma rápida prece, uma mentalização, para que as pessoas envolvidas naquele ato recebam o nosso amor, né? Não exaltar a violência, a doença e os infortúnios coletivos e individuais. Ainda fazemos isso com muita frequência, né? Evitar conversas fúteis, críticas constantes e reclamações sem fim. Todas essas atitudes reforçam em nós esse padrão mental doentio, tóxico, com o qual nós estamos nos autoalimentando há muito tempo e com o qual estamos alimentando as outras criaturas. Então, esse conjunto de atitudes, quando realizado com firmeza, né, tem o poder de estabelecer um novo padrão de pensamento. Um padrão de pensamento mais equilibrado, mais saudável e mais condizente com as necessidades do nosso planeta. E, assumindo esse novo padrão de pensamento, nós paramos de alimentar a violência que ainda existe no outro. E ao invés de alimentar o mal, passamos a alimentar o bem. Porque a escuridão não existe, né? A escuridão é apenas a ausência da luz. Na medida em que a nossa onda eletromagnética passar a ser um feixe de luz, cada um de nós vai iluminar o nosso planeta com a luzinha que lhe é própria. Mas a luz de um, somada à luzinha do outro, a luzinha do outro, a luzinha do outro, com que a escuridão se desfaça. Esse processo é tão simples e, ao mesmo tempo, tão difícil. Difícil para espíritos do nosso nível, que ainda estamos nos autoconhecendo, né? Quanto não sabemos sobre nós mesmos, sobre a nossa capacidade de amar, de construir, de produzir, né? Jesus bem nos disse, né? Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos libertará de nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo, disse um grande sábio. Uma nova ciência está surgindo, que se chama ecologia mental. Um novo mundo está surgindo e com ele novas ciências. É natural que assim seja. Essa ciência chamada ecologia mental estuda a geração de pensamentos, a geração dos pensamentos e a ação destes sobre as outras pessoas, sobre os outros seres vivos. Na prática, é a vivência do conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Ao aprendermos que o pensamento constrói, destrói, atrai, repele, vamos nos livrando devagarzinho das consequências nefastas dos nossos próprios pensamentos, dos nossos pensamentos negativos, e vamos nos esforçar para cada vez mais abençoarmos aos outros e a nós mesmos com bons pensamentos, com pensamentos de solidariedade, de fraternidade, de carinho, de afeto, de amor. Mas, para termos essa consciência, temos que saber que é assim que as coisas acontecem. Temos que nos autoconhecer, temos que conhecer o nosso poder mental. E para atingirmos, para alcançarmos esse intento, que não é fácil, claro que não, nós não estamos sós. Deus, Jesus e os amigos espirituais estão constantemente ao nosso lado para nos auxiliar. Porque eles ficarão muito felizes quando nós nos libertarmos de nós mesmos. Ficarão muito felizes quando nós aprendermos a amar o outro, o próximo, como a nós mesmos. E isso precisa começar no sentir e no pensar. O espírito André Luiz, no livro Pão Nosso, que foi psicografado por Chico Xavier, diz: nosso espírito residirá, quando desencarnarmos, né? Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo, pensai nas coisas que são de cima.
Porque para onde for o nosso pensamento, nós vamos atrás. Nosso pensamento vai nos levar. Então, se já nos preocupamos em bem morrer, se já nos preocupamos com a vida que teremos após a morte do nosso corpo físico, precisamos aprender a bem viver. E bem viver é sinônimo de bem pensar, bem sentir. A paz no mundo tem que começar dentro de cada um de nós. Não temos outra opção, não há outra saída. Aqueles quando continuarão sendo perguntados por todos nós, enquanto cada um de nós não assumir as rédeas sobre a sua vida mental, sobre o seu mundo interior, né? E não fizer a sua parte na construção de um mundo de paz. Porque a violência não será erradicada do nosso planeta enquanto ela estiver presente dentro de cada um de nós. É uma luta árdua, mas possível. Foi para isso que Jesus esteve entre nós há cerca de 2000 anos. Para nos deixar essas diretrizes necessárias para a construção de um novo homem. Só que nós, infelizmente, desperdiçamos tanto tempo, né? Podíamos ter aprendido antes, mas tudo bem, tudo tem o seu tempo. O que importa é que não continuemos a desperdiçar esse tempo precioso que Deus nos dá, continuemos a não desperdiçar a reencarnação que recebemos como dádiva divina, porque o tempo urge, o planeta precisa de nós. Na semana passada, um dia antes de encerrar esse estudo, eu acordei um dia de manhã e quando eu abri os olhos, já havia uma canção, uma música dentro da minha mente. Ela já estava lá. Não sei como ela chegou lá. O fato é que ela estava lá. E eu levei um susto, porque eu não ouvi essa música há muitos anos. É uma música antiga já. Eu nem lembrava que ela existe, mas ela estava ali. E depois de me perguntar o que você está fazendo aí, eu acabei concluindo que eu devia trazê-la para esse estudo. Porque talvez alguém queira que todos nós ouçamos as palavras desta canção, que fecham perfeitamente com o tema que nós estamos vendo. E a letra dessa canção, que eu acredito que muitos de vocês conheçam, diz assim: hoje eu tive um sonho, e foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. Sonhei que todo mundo vivia preocupado, tentando encontrar uma saída. Quando em minha porta alguém tocou, sem que ela se abrisse, ele entrou. E era algo tão divino, luz em forma de menino, e uma canção me ensinou. Tinha na inocência a sabedoria da simplicidade, e me dizia que tudo é mais forte quando todos cantam a mesma canção, e que eu devia ensinar a todos por ali. E quantos mais houvessem para ouvir, e a fé em cada coração, na força daquela canção, seria ouvida lá no céu por Deus. E saí cantando meu pequeno hino, quando vi que alguém também cantava. Vi minha esperança na voz de um menino que sorrindo me acompanhava. Outros que brincavam mais além, deixavam de brincar para vir também. E cada vez crescia mais aquele batalhão de paz, onde já marchavam mais de 100. De todos os lugares vinham aos milhares, e em pouco tempo eram milhões. Invadindo ruas, campos e cidades, espalhando amor aos corações. Em resposta, o céu se iluminou, uma luz imensa apareceu. Tocaram forte os sinos, os sons eram divinos, a paz tão esperada aconteceu. Inimigos se abraçaram e juntos festejaram o bem maior, a paz, o amor de Deus. A Guerra dos Meninos, de Roberto Carlos. Sejamos nós esses meninos. Sejamos nós esses meninos que se unem e saem pelo mundo, saem pela vida,
doando amor aos seus irmãos e não violência. E eu vou encerrar o nosso estudo refazendo aquela pergunta que eu fiz lá na frente. Será que este momento de transição tinha que ser do jeito que está sendo? Não me respondam. Cada um responde para si. Eu acho que essa é uma reflexão que vale a pena a gente fazer. Muito obrigada pela atenção. Agradecemos a nossa companheira Laís pela reflexão da noite e que possamos realmente empreender essa caminhada a partir de agora com pensamentos de paz e de amor. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna
gratidão.